Se você ama seus filhos, não pule esta oração. Ainda dá tempo. A oração poderosa de hoje é para você que sente um aperto no coração quando pensa nos seus filhos. Talvez você perceba mudanças que te preocupam, caminhos perigosos se aproximando, más influências, rebeldia, afastamento, riscos que você não consegue controlar. Você tenta orientar, aconselhar, proteger, mas no fundo sabe que existem batalhas que só o céu pode vencer. Hoje, São Miguel Arcanjo se levanta com urgência para ouvir o seu clamor pelos seus filhos. Ele vai intervir antes que seja tarde, fechar portas erradas, afastar perigos invisíveis, quebrar ataques espirituais e redirecionar os caminhos dos seus filhos para a proteção de Deus. Esta oração não é por acaso, ela é um alerta, um chamado e uma oportunidade de proteção agora. A partir deste momento, o céu começa a agir onde você não alcança, o que ameaçava perde força, e os seus filhos passam a caminhar debaixo de guarda espiritual. Antes de começarmos, faça um ato de fé imediato. Se inscreva neste canal e ative o sino para receber novas orações. Curta este vídeo para fortalecer esta corrente de proteção. Escreva nos comentários: São Miguel, guarda meus filhos, e compartilhe esta oração com 3 pessoas da sua família. Reze agora, ore com fé, porque São Miguel Arcanjo está ouvindo, e ainda há tempo. Glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe supremo das milícias celestiais, guerreiro invencível do Deus Altíssimo, comandante das hostes angelicais que defendem o trono da Santíssima Trindade, prostro-me diante de ti neste momento de urgência desesperada, com o coração partido e a alma em agonia, clamando por tua poderosa intercessão em favor de meus filhos que se encontram em perigo iminente espiritual, moral, físico e eterno. Tu que foste escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo para ser o defensor dos justos e o combatente das trevas, tu que bradaste: quem como Deus, diante da rebelião luciferina, e lideraste a expulsão dos anjos caídos das regiões celestiais, tu que permaneces vigilante à direita do altar do sacrifício eterno, intercedendo pelas almas dos filhos de Deus, escuta agora meu clamor angustiado de pai, mãe, que vê seus filhos cercados por lobos espirituais, sedentos por destruir suas almas. Imortais, não permitas que meu grito se perca nos ventos, não deixes que minhas lágrimas caiam em vão sobre a terra árida da indiferença celestial, mas apresenta minha súplica diretamente diante do trono de Deus Todo-Poderoso, amplificando minha voz com teu poder angelical, revestindo minha petição com tua autoridade celestial, para que o Pai Eterno ouça e responda favoravelmente a este pedido que nasce das profundezas mais íntimas do meu ser paterno, materno. São Miguel Arcanjo, meus filhos estão vivendo em tempos de trevas espirituais sem precedentes na história da humanidade, cercados por uma cultura de morte que celebra o pecado e ridiculariza a santidade, imersos em ambientes educacionais que sistematicamente destroem a fé cristã e promovem ideologias anticristãs, expostos diariamente através de dispositivos eletrônicos a conteúdos perversos que corrompem a inocência e pervertem a pureza, influenciados por amizades tóxicas que os afastam gradualmente dos valores do Evangelho e os aproximam perigosamente dos abismos da perdição eterna. Eu os vejo lutando sozinhos contra tentações que nem mesmo os adultos mais maduros na fé conseguem resistir, enfrentando pressões inimagináveis para conformarem-se aos padrões mundanos de comportamento, sofrendo bullying e exclusão social quando tentam manter-se fiéis aos princípios cristãos que lhes ensinamos em casa. Sinto-me impotente, incapaz, insuficiente para protegê-los de todos esses perigos que os cercam constantemente, pois não posso estar presente em cada momento de suas vidas, não posso controlar cada influência que recebem,
Não posso blindá-los completamente contra as investidas sutis e sofisticadas do inimigo que trabalha incansavelmente para arrebatá-los de meus braços e da proteção divina. Por isso, recorro a ti, poderoso arcanjo, suplicando que tomes meus filhos sob tua proteção especial, que os cubras com tuas asas angelicais impenetráveis, que estabeleças ao redor deles um cerco de anjos guerreiros que impeçam qualquer aproximação das forças demoníacas que buscam destruí-los. Peço-te que sejas os olhos vigilantes que os observam quando estão longe de mim, os ouvidos atentos que escutam suas conversas e identificam as influências negativas, as mãos poderosas que os arrancam das situações de perigo antes que o mal os alcance, os pés velozes que correm em seu socorro no momento exato em que as tentações se tornam irresistíveis. Imploro que postes anjos guardiães em cada porta por onde meus filhos passam, em cada escola que frequentam, em cada ambiente que visitam, em cada quarto onde dormem, em cada veículo em que viajam, em cada encontro social de que participam, para que nenhum mal, nenhuma influência demoníaca, nenhuma pessoa mal intencionada, nenhuma circunstância perigosa possa aproximar-se deles sem que seja imediatamente interceptada e neutralizada pelas forças angelicais sob teu comando supremo. Glorioso São Miguel, intercede especialmente pelos pensamentos de meus filhos, pois sei que a batalha espiritual começa na mente, onde o inimigo planta sementes de dúvida, questionamento, rebeldia e incredulidade. Expulsa de suas mentes todo pensamento contrário à verdade do Evangelho, toda sugestão diabólica que busque afastá-los de Deus, toda dúvida que o maligno sussurra em seus ouvidos espirituais sobre a existência de Deus, a realidade do pecado, a necessidade de salvação, a autoridade da Bíblia Sagrada. Peço-te que combatas diretamente contra os demônios da incredulidade que tentam convencê-los de que a fé cristã é ultrapassada, irrelevante, opressora, limitante, quando na verdade é o único caminho para a verdadeira liberdade, paz, alegria e realização plena. Quando meus filhos forem bombardeados por filosofias humanistas, ideologias relativistas, teorias científicas materialistas, argumentos ateístas apresentados por professores, colegas, influenciadores digitais, livros didáticos e programas de entretenimento, envia teu poder angelical para iluminar suas mentes com a luz da verdade divina, fortalecendo sua capacidade de discernir entre a sabedoria celestial e os enganos terrestres, entre a verdade eterna e as mentiras temporais. São Miguel Arcanjo, rogo-te fervorosamente que protejas também os corações de meus filhos contra as investidas emocionais do adversário, pois sei que Satanás ataca não apenas o intelecto, mas especialmente os sentimentos, buscando gerar neles ansiedade paralisante, depressão destruidora, raiva incontrolável, amargura crescente, medo irracional, baixa autoestima, sentimentos de rejeição, desesperança quanto ao futuro, vazio existencial que os leve a buscar preenchimento em prazeres pecaminosos, relacionamentos destrutivos, substâncias entorpecentes, comportamentos autodestrutivos. Peço-te que cures as feridas emocionais que meus filhos já carregam, causadas por experiências traumáticas, palavras ofensivas, rejeições sociais, decepções relacionais, fracassos acadêmicos, comparações dolorosas com outros, bullying cruel, traições de amizades, desilusões amorosas. Derrama sobre seus corações o bálsamo celestial da paz de Deus, que excede todo entendimento, restaurando sua alegria de viver, renovando sua esperança no futuro, confirmando sua identidade como filhos amados do Pai Celestial, criados com propósito divino, destinados para a eternidade gloriosa junto ao trono de Deus. Poderoso Príncipe Celestial,
Imploro-te especialmente que guardes a pureza de meus filhos em um mundo que promove descaradamente a impureza sexual em todas as suas formas perversas e degradantes. Protege seus olhos de imagens pornográficas que inundam a internet e as redes sociais, fechando sobrenaturalmente as portas virtuais que conduzem a esses conteúdos diabólicos que escravizam a mente e destroem a capacidade de relacionamentos saudáveis no futuro. Preserva seus corações do apego emocional prematuro a relacionamentos românticos iniciados precocemente, que os distraem dos estudos, dos propósitos de Deus, do desenvolvimento adequado de seus caracteres. Liberta-os de qualquer vício sexual já estabelecido, quebrando cadeias de masturbação compulsiva, consumo de pornografia, sexting, relacionamentos virtuais inadequados, encontros físicos comprometedores. Envia anjos poderosos que literalmente arranquem seus dispositivos eletrônicos de suas mãos quando estiverem prestes a acessar conteúdos impuros. Que bloqueiem sites inapropriados, mesmo quando contornam filtros parentais. Que despertem suas consciências com alarmes espirituais impossíveis de ignorar toda vez que se aproximarem de transgressões sexuais. São Miguel Arcanjo, peço-te ainda que intercedas poderosamente para que meus filhos sejam preservados de todas as ideologias de gênero que buscam confundi-los sobre sua identidade sexual criada por Deus, protegendo-os das propagandas LGBTQ+, que invadem escolas, programas infantis, desenhos animados, filmes, séries, livros e redes sociais, com mensagens que contradizem o plano original do Criador para a sexualidade humana. Estabelece ao redor deles uma barreira angelical que filtre essas influências antes que penetrem em suas mentes ainda informação, confirmando sobrenaturalmente em seus corações a verdade bíblica de que Deus os criou homem e mulher, com identidades sexuais definidas, papéis complementares estabelecidos, propósitos distintos designados desde o ventre materno. Expulsa todo demônio de confusão de identidade que tente convencê-los de que nasceram no corpo errado, de que podem escolher seu gênero, de que a biologia é menos importante que os sentimentos, de que experimentar outras orientações sexuais é natural e saudável. Glorioso guerreiro celestial, clamo por tua intercessão urgente para que meus filhos sejam livres de toda influência de ocultismo, bruxaria, esoterismo, nova era, que se apresentam disfarçados como entretenimento inocente através de filmes de magia, séries sobre bruxaria, livros de feitiçaria, jogos com elementos sobrenaturais demoníacos, músicas que invocam espíritos malignos, aplicativos de tarô e astrologia, práticas de meditação orientais que abrem portas para espíritos familiares. Abre os olhos espirituais de meus filhos para que reconheçam o perigo real dessas práticas que a palavra de Deus condena explicitamente, para que entendam que não existe magia branca ou bruxaria do bem, que todo poder espiritual que não vem de Deus vem necessariamente do reino das trevas. Quando forem convidados por amigos para sessões de tabuleiro ou Ouija, rituais de invocação de espíritos, consultas a médiuns, práticas de reiki, yoga espiritual, círculos de bruxaria adolescente, festas temáticas de Halloween com elementos ocultistas reais, envia teu poder angelical para literalmente paralisá-los, impedindo-os fisicamente de participar, criando circunstâncias sobrenaturais que os afastem desses eventos antes que portas espirituais sejam abertas em suas vidas. São Miguel Arcanjo, suplico-te que guardes meus filhos também contra os perigos físicos que os ameaçam constantemente neste mundo violento e imprevisível, protegendo-os de acidentes automobilísticos quando estão em veículos, de assaltos e sequestros quando circulam pelas ruas,
de balas perdidas em áreas de confronto, de desabamentos e tragédias naturais, de acidentes domésticos, de afogamentos em praias e piscinas, de quedas graves, de intoxicações alimentares ou químicas, de picadas de animais peçonhentos, de doenças súbitas e graves. Estabelece ao redor deles um escudo angelical invisível, mas absolutamente real e eficaz, que os proteja 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, impedindo que qualquer mal físico os alcance antes do tempo determinado por Deus para suas vidas. Quando estiverem em situações de perigo iminente, que meus olhos naturais não podem enxergar, intervém sobrenaturalmente, mobilizando legiões de anjos para alterar circunstâncias, mudar rotas, criar impedimentos providenciais, gerar atrasos estratégicos que os livrem de tragédias que já estavam programadas pelo inimigo para destruí-los. Poderoso arcanjo de Deus, intercede fervorosamente para que meus filhos desenvolvam relacionamentos de amizade saudáveis e edificantes, sendo libertos de amizades tóxicas que os influenciam negativamente, os pressionam a pecar, os ridicularizam por manterem-se fiéis a Deus, os arrastam para ambientes e situações comprometedoras. Afasta de suas vidas todo amigo falso que se aproxima com intenções maliciosas disfarçadas de companheirismo, todo colega que os induz a experimentar drogas, bebidas alcoólicas, cigarros, todo conhecido que os convida para festas regadas à imoralidade sexual, toda pessoa que deboche de sua fé e tente convencê-los a abandonar a igreja e os valores cristãos. Simultaneamente, peço-te que conectes meus filhos sobrenaturalmente com amigos verdadeiros que compartilhem os mesmos valores espirituais, que os encorajem a permanecer firmes na fé, que os desafiem a crescer espiritualmente, que os apoiem em momentos difíceis, que os inspirem a buscar excelência em todas as áreas da vida, mantendo-se íntegros e santos. São Miguel Arcanjo, minha alma se despedaça em agonia indescritível quando contemplo os perigos que meus filhos enfrentam diariamente e reconheço minha absoluta incapacidade de protegê-los adequadamente com minhas forças meramente humanas. As noites se tornam intermináveis, enquanto permaneço acordado, atormentado por pensamentos sobre onde meus filhos estão, o que estão fazendo, com quem estão conversando, que conteúdos estão consumindo em seus dispositivos eletrônicos quando se trancam em seus quartos. Sinto o peso esmagador da responsabilidade paternal, maternal, sabendo que Deus me confiou essas almas preciosas e que precisarei prestar contas no dia do juízo sobre como os criei, eduquei, protegi, conduzi nos caminhos do Senhor. O medo me paralisa quando percebo que estou perdendo gradualmente a influência sobre eles à medida que crescem e passam mais tempo fora de casa, expostos a vozes mais altas e convincentes que contradizem tudo que lhes ensinei sobre Deus, moralidade, valores, propósito de vida. Vejo-os se distanciando sutilmente da fé, que antes professavam com sinceridade infantil, questionando doutrinas que antes aceitavam sem reservas, mostrando-se indiferentes a práticas espirituais que antes abraçavam com entusiasmo genuíno. A dor que perfura meu coração quando observo meus filhos sendo atraídos pelas seduções do mundo é comparável apenas ao sofrimento de ver um filho amado caminhando voluntariamente em direção a um precipício mortal, sem perceber o perigo que o aguarda. Testemunho impotente, enquanto passam horas infinitas em redes sociais, comparando suas vidas com versões editadas e falsas da realidade alheia, desenvolvendo complexos de inferioridade, ansiedade social, depressão crescente, insatisfação crônica com suas próprias vidas, aparentemente comuns e sem brilho.
Observo-os absorvendo valores materialistas que os convencem de que felicidade se encontra em aparência física perfeita, popularidade social, posses materiais, prazeres imediatos, realizações acadêmicas e profissionais, quando, na verdade, sei que nada disso pode preencher o vazio existencial que apenas Deus pode satisfazer. Percebo-os adotando linguagem vulgar que nunca permitimos em nosso lar, demonstrando atitudes de rebeldia e desrespeito que nunca caracterizaram seu comportamento anterior, manifestando interesses em músicas, filmes, jogos e atividades que glorificam violência, promiscuidade sexual, uso de drogas, rebelião contra a autoridade, desafio a Deus. São Miguel Arcanjo, meu coração sangra quando reconheço que cometi erros graves na criação de meus filhos, falhando em estabelecer limites adequados quando eram mais novos, sendo permissivo demais com influências que deveria ter bloqueado completamente, permitindo acesso irrestrito a tecnologias antes de estarem maduros, para lidar com elas responsavelmente, priorizando excessivamente sucesso acadêmico e profissional em detrimento de formação espiritual sólida, confiando ingenuamente que o ambiente escolar seria neutro, quando na verdade é hostil à fé cristã, assumindo erroneamente que minha presença física em casa seria suficiente quando deveria ter investido muito mais tempo em conexão emocional profunda e discipulado espiritual intencional. Carrego culpa devastadora por momentos em que estava fisicamente presente, mas mentalmente ausente, distraído por preocupações profissionais, absorvido por dispositivos eletrônicos, cansado demais para conversas significativas, irritado demais para a paciência necessária, apressado demais para dedicar tempo qualitativo. Arrependo-me profundamente de ocasiões em que fui hipócrita, exigindo deles padrões de comportamento que eu mesmo não modelava consistentemente, pregando valores que minhas próprias ações contradiziam, criticando falhas deles enquanto justificava as minhas próprias. Poderoso Príncipe Celestial, minha angústia se multiplica quando percebo que estou repetindo com meus filhos os mesmos erros que meus pais cometeram comigo, perpetuando ciclos geracionais de feridas emocionais, padrões disfuncionais de relacionamento, falhas espirituais transmitidas de geração em geração. Vejo em mim mesmo as mesmas tendências de explosões de raiva que presenciei em meu pai. Os mesmos padrões de distanciamento emocional que caracterizavam minha mãe, as mesmas dificuldades de expressar afeto e afirmação que marcaram minha própria criação. Reconheço que maldições geracionais, ainda não quebradas em minha linhagem familiar, estão se manifestando agora em meus filhos através de tendências viciosas, problemas emocionais recorrentes, dificuldades relacionais, padrões de fracasso, doenças hereditárias, pobreza crônica, divórcios repetidos, rebeldia espiritual. Sinto-me aprisionado em cadeias invisíveis de pecados ancestrais que continuo transmitindo involuntariamente para a próxima geração, apesar de todos os meus esforços conscientes para interromper esses ciclos destrutivos. São Miguel Arcanjo, a dor mais profunda que experimento como pai e mãe é testemunhar sinais precoces de que meus filhos podem estar já experimentando com substâncias ilícitas, álcool, cigarros, quando percebo mudanças súbitas em seu comportamento, alterações inexplicáveis de humor, novos amigos suspeitos que aparecem repentinamente, gastos financeiros não contabilizados, mentiras cada vez mais frequentes sobre onde estavam e o que estavam fazendo, chegadas tardias em casa com desculpas, improváveis, queda abrupta em desempenho escolar, perda de interesse em atividades que antes amavam, isolamento crescente da família, respostas evasivas quando questionados, atitudes defensivas e agressivas quando confrontados. O terror
Me paralisa quando considero a possibilidade de que meus filhos possam já estar viciados em pornografia, masturbação compulsiva, jogos eletrônicos, redes sociais, desenvolvendo dependências que escravizarão suas mentes e destruirão suas capacidades de relacionamentos saudáveis no futuro. O pânico me sufoca quando imagino cenários em que eles possam estar envolvidos em relacionamentos sexuais prematuros, gravidezes indesejadas, doenças sexualmente transmissíveis, abortos traumáticos, explorações sexuais, abusos não revelados. Glorioso guerreiro de Deus, meu desespero alcança níveis insuportáveis quando contemplo a possibilidade real de que meus filhos possam abandonar completamente a fé cristã na qual foram criados, declarando-se ateus, agnósticos ou aderindo a outras religiões, filosofias orientais, movimentos espirituais da nova era, ocultismo disfarçado de espiritualidade alternativa. A perspectiva de vê-los rejeitando a Jesus Cristo como Salvador e Senhor, zombando das verdades bíblicas que lhes ensinei desde a infância, ridicularizando a igreja como instituição ultrapassada e irrelevante, vivendo em pecado aberto sem qualquer consciência ou remorso, desprezando valores morais absolutos em favor de relativismo ético conveniente, é mais dolorosa do que qualquer sofrimento físico que eu poderia experimentar pessoalmente. O pensamento de que meus filhos possam passar a eternidade separados de Deus no inferno por terem rejeitado a salvação oferecida gratuitamente através do sangue de Cristo na cruz me causa agonia mental e espiritual, impossível de descrever adequadamente com palavras humanas. São Miguel Arcanjo, confesso diante de ti e do trono de Deus que frequentemente sinto raiva intensa e amarga contra o sistema educacional que sistematicamente desconstrui a fé de meus filhos sob pretexto de educação científica e pensamento crítico, contra professores que abusam de sua posição de autoridade para promover suas próprias agendas anticristãs, contra produtores de entretenimento que deliberadamente criam conteúdos projetados para corromper mentes jovens, contra empresas de tecnologia que lucram com algoritmos viciantes que roubam a atenção e a alma de uma geração inteira, contra políticos que aprovam leis protegendo e promovendo imoralidades que Deus condena claramente em sua palavra, contra líderes religiosos falsos que distorcem o evangelho para acomodar pecados que deveriam denunciar corajosamente. Reconheço que essa raiva, embora compreensível, precisa ser transformada em intercessão poderosa, que minha indignação justa deve me impulsionar à batalha espiritual mais intensa, em vez de amargurar meu coração e paralisar minha ação. Poderoso arcanjo, confesso também os sentimentos devastadores de fracasso paternal, maternal, que me assombram constantemente, questionando se fui chamado realmente por Deus para ser pai, mãe, quando pareço tão incompetente nesta missão sagrada, duvidando se realmente amo meus filhos adequadamente, quando falho tão miseravelmente em protegê-los, sentindo-me culpado por cada erro cometido, cada oportunidade perdida, cada palavra áspera desnecessária, cada momento de impaciência injustificada, cada exemplo negativo modelado inadvertidamente. Luto contra pensamentos condenadores que sussurram que sou responsável por cada desvio espiritual que meus filhos demonstram, que seus fracassos refletem meus próprios fracassos como educador espiritual, que suas rebeliões evidenciam minhas inadequações como líder familiar. Batalho contra desespero paralisante quando comparo meus filhos com filhos de outros pais que parecem perfeitamente bem ajustados, espiritualmente fervorosos, academicamente excelentes, socialmente populares, moralmente íntegros, enquanto os meus lutam com tantas questões problemáticas que parecem insuperáveis.
São Miguel Arcanjo, minha alma geme sob o peso da solidão nesta batalha, sentindo-me incompreendido até mesmo por meu cônjuge, que parece menos preocupado com os perigos espirituais ou excessivamente otimista sobre a capacidade de nossos filhos resistirem às tentações sem intervenção divina especial, isolado de outros pais cristãos que aparentam não enfrentar desafios semelhantes ou que julgam meus métodos de criação como excessivamente restritivos e controladores, distante de líderes religiosos que oferecem conselhos genéricos e platitudes espirituais, em vez de estratégias práticas e intercessão poderosa, abandonado por familiares que não compartilham meus valores cristãos e criticam minha insistência em educar meus filhos nos caminhos do Senhor. Sinto-me exausto pela batalha constante, cansado de vigiar permanentemente, esgotado pelo estresse crônico, enfraquecido por noites sem sono, deprimido pela aparente futilidade de meus esforços quando vejo mudanças mínimas ou até deterioração progressiva, apesar de todas as minhas orações, jejuns, lágrimas e sacrifícios. Glorioso príncipe das hostes angelicais, reconheço diante de ti que frequentemente questiono se Deus realmente escuta minhas orações desesperadas por meus filhos quando pareço não ver respostas concretas, quando as circunstâncias continuam piorando em vez de melhorar, quando meus filhos parecem cada vez mais distantes em vez de mais próximos de Deus, apesar de minha intercessão incansável. Confesso momentos de dúvida torturante sobre a eficácia da oração, a realidade da proteção angelical, a possibilidade de vitória espiritual, a esperança de redenção e restauração para meus filhos. Admito períodos de desânimo profundo quando considero simplesmente desistir da luta, aceitar passivamente que meus filhos escolherão seus próprios caminhos independentemente de minhas orações e esforços, resignar-me à realidade dolorosa de que nem todas as histórias têm finais felizes, preparar-me emocionalmente para a possibilidade devastadora de perdê-los para o mundo, o pecado e potencialmente para a perdição eterna. Mas é exatamente neste momento de maior desespero e fraqueza humana que clamo com voz ainda mais forte e determinada: São Miguel Arcanjo, não me abandones agora, não me deixes desistir nesta hora mais escura, não permitas que o desânimo me vença quando a vitória pode estar mais próxima do que consigo enxergar. Tu que conheces as estratégias do inimigo, porque combates contra ele desde o princípio dos tempos, tu que compreendes os planos malignos arquitetados contra meus filhos, porque intercedes por eles diante do trono de Deus incessantemente, tu que possuis autoridade divina para expulsar demônios e destruir obras das trevas, porque cargas a comissão celestial de defensor dos justos, levanta-te agora em favor de meus filhos com todo o poder que Deus te concedeu. Mobiliza teus exércitos angelicais, convoca as legiões sob teu comando supremo, declara guerra total contra toda a força espiritual que está investindo contra a alma de meus filhos. Não permitas que o dragão antigo prevaleça, não. Deixes que a serpente enganadora triunfe. Não toleres que o acusador dos irmãos conquiste essas almas preciosas pelas quais Cristo derramou seu sangue precioso na cruz do Calvário. Poderoso arcanjo de Deus, invoco agora a tua intercessão guerreira para que entres pessoalmente no campo de batalha espiritual que circunda meus filhos, não delegando esta missão crítica a anjos de hierarquia inferior, mas assumindo tu mesmo a liderança desta operação de resgate celestial. Desço às regiões espirituais, onde demônios estabeleceram fortalezas sobre a mente, o coração, a vontade de meus filhos, e com tua espada flamejante destrói cada bastião do inimigo, demole cada torre de mentiras, arrasa cada muro de engano, pulveriza cada fundamento de incredulidade que Satanás construiu pacientemente ao longo dos anos, através de influências sutis e sistemáticas. Expulsa pela autoridade do nome de Jesus Cristo
cada espírito maligno que tem legal direito de atormentar meus filhos por causa de portas abertas, através de pecados cometidos, práticas ocultistas experimentadas, traumas não curados, maldições geracionais não quebradas, objetos amaldiçoados guardados em seus quartos, músicas demoníacas ouvidas repetidamente, filmes com conteúdo satânico assistidos irresponsavelmente, amizades com pessoas espiritualmente contaminadas, mantidas imprudentemente. São Miguel Arcanjo, peço-te que realizes uma limpeza espiritual completa nos quartos de meus filhos, removendo sobrenaturalmente todo objeto que serve como ponto de contato para a atividade demoníaca. Pôsteres de ídolos mundanos, coleções de livros com filosofias anticristãs, dispositivos eletrônicos comprometidos por conteúdos impuros armazenados, roupas impróprias que promovem sensualidade, presentes recebidos de pessoas envolvidas com ocultismo, souvenirs comprados em lugares espiritualmente contaminados, joias e acessórios com símbolos ocultos, brinquedos e jogos com elementos demoníacos disfarçados. Que teus anjos criem circunstâncias providenciais que levem esses objetos a serem quebrados acidentalmente, perdidos misteriosamente, descartados voluntariamente, destruídos em situações aparentemente casuais, para que meus filhos sejam libertados das amarras espirituais que esses objetos mantêm sobre suas vidas, mesmo quando não têm consciência desta realidade invisível, mas absolutamente real. Glorioso guerreiro celestial, suplico-te que realizes também uma operação de resgate nas vidas virtuais de meus filhos, invadindo suas redes sociais, penetrando suas conversas digitais, monitorando suas atividades online, identificando predadores sexuais que se disfarçam como amigos virtuais, expondo influenciadores malignos que disseminam veneno espiritual através de conteúdos aparentemente inofensivos, bloqueando sobrenaturalmente algoritmos demoníacos que os alimentam continuamente com material corrupto projetado especificamente para viciar suas mentes e destruir suas almas. Que teus anjos guerreiros travem batalhas ferozes nas dimensões espirituais que permeiam o ciberespaço, impedindo que meus filhos acessem sites específicos nos momentos exatos em que estão prestes a clicar, causando falhas técnicas providenciais que os impeçam de enviar mensagens comprometedoras, gerando interrupções estratégicas que os afastem de conversas perigosas, criando notificações divinas que capturem sua atenção justo quando estão prestes a tomar decisões destrutivas online. São Miguel Arcanjo, invoco teu poder angelical para que realizes milagres de transformação espiritual no coração de meus filhos, despertando-os sobrenaturalmente para a realidade do amor de Deus por eles, abrindo seus olhos espirituais para que vejam claramente o abismo de destruição para o qual o mundo os está conduzindo, removendo a dureza de seus corações, que os torna insensíveis à voz do Espírito Santo, quebrando o orgulho adolescente que os impede de reconhecer suas necessidades espirituais profundas, dissolvendo a rebeldia que caracteriza suas atitudes em relação à autoridade paterna e divina. Peço-te que cries encontros divinos estratégicos que coloquem em seus caminhos pessoas certas nos momentos exatos. Um professor cristão que os inspire e desafie intelectualmente, enquanto modela fé autêntica. Um colega de classe convertido que compartilhe testemunho poderoso de transformação. Um líder de jovens ungido que conecte genuinamente com eles e os discipule sabiamente. Um mentor espiritual maduro que ganhe seu respeito e confiança gradualmente. Um amigo piedoso que os influencie positivamente através de exemplo consistente em vez de palavras vazias. Poderoso Príncipe Celestial, peço-te ainda que orquestres circunstâncias divinas que exponham as consequências reais dos caminhos pecaminosos,
antes que meus filhos avancem muito profundamente neles, permitindo que experimentem desconforto suficiente para reconsiderarem suas escolhas, mas não tanto sofrimento que os destrua permanentemente. Que vejam amigos envolvidos com drogas, tendo overdoses assustadoras que os façam recuar com o horror de experimentações similares. Que testemunhem colegas envolvidos em promiscuidade sexual, colhendo gravidez indesejada ou doenças venéreas, que os convençam da sabedoria dos limites morais estabelecidos por Deus. Que observem conhecidos rebeldes enfrentando consequências legais graves que os façam valorizar a obediência à lei e à autoridade. Que presenciem pessoas que ridicularizaram a fé cristã, enfrentando crises existenciais devastadoras, sem fundamento espiritual. Que os faça apreciar a herança religiosa que receberam. Não estou pedindo que outros sofram para ensinar meus filhos, mas que tu uses situações que inevitavelmente acontecerão de qualquer forma como lições objetivas, providencialmente agendadas para impactar meus filhos nos momentos estratégicos de suas vidas. São Miguel Arcanjo, invoco tua intercessão guerreira para que destruas completamente as obras de feitiçaria, macumba, bruxaria, que possam ter sido lançadas contra meus filhos por pessoas invejosas, parentes rancorosos, ex-namorados vingativos, colegas competitivos, vizinhos maliciosos, conhecidos influenciados por demônios. Quebra toda a maldição verbal proferida contra eles por professores frustrados, treinadores abusivos, líderes autoritários, familiares tóxicos. Qualquer pessoa que tenha pronunciado palavras destrutivas sobre suas vidas, seus futuros, suas capacidades, seus destinos. Anula todo feitiço, encantamento, trabalho espiritual realizado em terreiros, centros espíritas, templos de religiões afro-brasileiras, lojas de esoterismo, ambientes ocultistas, direcionado especificamente contra meus filhos, com intenções de destruir suas vidas, bloquear seus destinos, impedir seus sucessos, causar acidentes, provocar doenças, gerar vícios, produzir loucura, induzir suicídio. Com a autoridade do sangue de Jesus Cristo aplicado sobre meus filhos, comando que toda obra das trevas seja desfeita, toda amarração seja quebrada, toda opressão seja removida, toda influência maligna seja expulsa permanentemente para nunca mais retornar. Glorioso arcanjo de Deus, peço-te que realizes curas profundas nas feridas emocionais que meus filhos carregam e que os tornam vulneráveis às tentações específicas do inimigo, pois sei que pessoas feridas buscam alívio da dor em lugares errados e através de métodos destrutivos. Cura a rejeição que sentem por não se encaixarem em grupos sociais populares, levando-os a buscar aceitação através de conformidade com padrões mundanos pecaminosos. Cura a baixa autoestima que os faz sentirem-se inadequados e sem valor, levando-os a buscar validação através de aparência física excessivamente sexualizada, conquistas acadêmicas obsessivas, relacionamentos românticos prematuros, popularidade nas redes sociais. Cura a ansiedade paralisante sobre o futuro que os faz procurar escape através de substâncias entorpecentes, vícios comportamentais, relacionamentos codependentes. Cura a depressão crescente que rouba sua alegria de viver e os torna vulneráveis a pensamentos suicidas, automutilação, comportamentos autodestrutivos. Cura a raiva reprimida, resultante de injustiças sofridas, que os leva a explosões violentas, rebeldia destrutiva, ressentimentos amargos que envenenam relacionamentos. São Miguel Arcanjo, imploro-te que protejas especialmente meus filhos durante os anos universitários que se aproximam, quando estarão mais distantes de minha supervisão direta, mais expostos a filosofias anticristãs ensinadas por professores ateus.
mais pressionados por cultura de festas regadas a álcool e promiscuidade sexual, mais tentados a abandonar práticas espirituais que mantinham em casa por disciplina familiar, mas não por convicção pessoal genuína. Levanta anjos guardiões poderosos que os acompanhem aos dormitórios universitários, às salas de aula, às festas de fraternidade, aos bares frequentados por estudantes, impedindo que se envolvam em situações das quais não poderão escapar sem consequências devastadoras. Conecta-os sobrenaturalmente com grupos cristãos universitários vibrantes, igrejas locais acolhedoras, ministérios estudantis relevantes, onde encontrarão comunidade espiritual que os apoie, desafie e inspire a manterem-se fiéis a Cristo, mesmo em ambiente hostil à fé. Poderoso Príncipe Celestial, peço-te que intervenhas também nas escolhas profissionais e vocacionais que meus filhos farão, guiando-os para carreiras que não apenas lhes proporcionem sustento financeiro, mas que também se alinhem com os propósitos eternos que Deus estabeleceu para suas vidas antes da fundação do mundo. Impede que sejam seduzidos exclusivamente por profissões que oferecem salários astronômicos, mas que exigirão compromissos morais incompatíveis com vida cristã autêntica, que os colocarão em ambientes extremamente corruptores, que consumirão todo o seu tempo sem deixar espaço para a família e serviço ao reino de Deus. Abre portas sobrenaturais para oportunidades profissionais, onde poderão ser sal e luz, influenciadores positivos, testemunhas de Cristo, enquanto desenvolvem seus talentos dados por Deus e alcançam realização pessoal genuína, que vem de viver no centro da vontade divina. São Miguel Arcanjo, à medida que encerro esta oração, intercessora urgente e desesperada por meus filhos, meu coração transborda simultaneamente com angústia pela gravidade da situação atual e com esperança inabalável na fidelidade de Deus e no poder de tua intercessão angelical. Recuso-me a render-me ao desespero paralisante, a aceitar passivamente a derrota, a desistir da luta espiritual, mesmo quando as circunstâncias naturais parecem totalmente contrárias às minhas orações. Escolho deliberadamente crer que Deus escuta cada palavra desta súplica, que registra cada lágrima derramada em favor de meus filhos, que está mobilizando recursos celestiais para responder favoravelmente a esta petição que brota das profundezas do amor paternal, maternal que Ele mesmo plantou em meu coração. Declaro pela fé que meus filhos não perecerão, mas viverão para declarar as obras do Senhor, que não serão conquistados pelo mundo, mas conquistarão o mundo através da fé, que não abandonarão o caminho da justiça, mas andarão nele todos os dias de suas vidas, até entrarem na glória eterna, preparada para aqueles que amam a Deus. Glorioso guerreiro de Deus, agradeço-te antecipadamente pela vitória que ainda não vejo com meus olhos naturais, mas que contemplo claramente com os olhos da fé espiritual. Agradeço porque sei que já estás trabalhando poderosamente nos bastidores invisíveis, mobilizando hostes angelicais, estabelecendo estratégias divinas, executando planos celestiais para o resgate completo de meus filhos das garras do inimigo. Agradeço porque creio que os anjos, sob teu comando, já estão posicionados estrategicamente ao redor de meus filhos neste exato momento, guardando cada porta através da qual tentações poderiam entrar, bloqueando cada caminho que conduziria à destruição, iluminando cada trilha que leva à vida abundante. Agradeço porque confio que Deus, que iniciou boa obra na vida de meus filhos através do batismo e da educação cristã que receberam, continuará completando essa obra até o dia de Cristo Jesus, não desistindo deles, mesmo quando eles desistem temporariamente de si mesmos e da fé que professaram. São Miguel Arcanjo, faço agora compromissos solenes diante de ti e do trono de Deus Todo-Poderoso,
Promessas sagradas que cumprirei fielmente quando minhas orações forem respondidas e meus filhos forem completamente restaurados espiritualmente. Prometo que dedicarei tempo significativo diariamente para a intercessão contínua por meus filhos, não apenas em momentos de crise, mas estabelecendo disciplina espiritual permanente de oração matinal e vespertina especificamente focada neles. Prometo que jejuarei regularmente em favor deles, sacrificando alimentos e prazeres legítimos para demonstrar a Deus a seriedade de meu desejo por sua salvação e proteção, buscando maior intimidade com o Pai Celestial através de negação própria intencional. Prometo que estudarei as Escrituras mais diligentemente para equipar-me melhor como educador espiritual, desenvolvendo conhecimento bíblico mais profundo que me capacite a responder questões difíceis que meus filhos trarão, a defender a fé cristã contra ataques intelectuais, a discipulá-los mais eficazmente na palavra de Deus. Poderoso Príncipe Celestial, prometo também que modelarei mais consistentemente em minha própria vida os valores que desejo ver manifestos em meus filhos, reconhecendo que meu exemplo fala mais alto que 1000 sermões verbais. Comprometo-me a demonstrar amor genuíno e incondicional, mesmo quando discordo de suas escolhas, disciplinando com firmeza, mas também com graça abundante, estabelecendo limites claros, mas mantendo conexão emocional forte. Prometo ouvir mais atentamente suas perspectivas, preocupações, dúvidas e questionamentos em vez de simplesmente impor minhas convicções sem diálogo respeitoso, reconhecendo que fé verdadeira deve ser possuída pessoalmente em vez de meramente herdada culturalmente. Comprometo-me a pedir perdão humildemente quando falhar, reconhecendo erros abertamente em vez de mantendo fachada de perfeição parental que apenas cria distância e hipocrisia. Prometo expressar afirmação e encorajamento muito mais frequentemente, combatendo tendência natural de focar apenas em correções e críticas, celebrando virtudes e sucessos, ao invés de destacar exclusivamente fraquezas e fracassos. São Miguel Arcanjo, declaro profeticamente sobre meus filhos bênçãos celestiais, que se cumprirão porque foram pronunciadas em concordância com a vontade revelada de Deus para suas vidas. Declaro que meus filhos conhecerão a verdade e a verdade os libertará de toda mentira que o inimigo plantou em suas mentes através de educação secular humanista, filosofias pós-modernas relativistas, teorias científicas materialistas ateias. Declaro que serão mais que vencedores através daquele que os amou e se entregou por eles, triunfando sobre toda tentação através do poder do Espírito Santo operando em suas vidas. Declaro que o sangue de Jesus Cristo os purificará de todo pecado já cometido e os guardará de pecar contra Deus no futuro, criando neles corações puros e renovando neles espíritos retos. Declaro que andarão na vocação para a qual foram chamados com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-se uns aos outros em amor, esforçando-se para guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Glorioso Arcanjo de Deus, profetizo que meus filhos não apenas sobreviverão aos ataques espirituais desta geração, mas emergirão como líderes cristãos poderosos que influenciarão multidões para o reino de Deus. Declaro que testificarão corajosamente de Cristo em ambientes hostis, defendendo a fé cristã em universidades seculares, locais de trabalho anticristãos, círculos sociais mundanos, permanecendo firmes quando outros comprometerem convicções sob pressão. Profetizo
que estabelecerão famílias cristãs sólidas, fundamentadas na palavra de Deus, quebrando definitivamente ciclos geracionais de divórcio, disfunção, miséria espiritual que caracterizaram nossa linhagem familiar por gerações. Declaro que seus filhos e netos servirão ao Senhor, perpetuando herança espiritual até a 4ª geração e além, criando dinastia espiritual de servos fiéis que glorificarão a Deus através dos séculos. São Miguel Arcanjo, renovo minha consagração total a Deus e minha submissão completa à sua vontade soberana concernente a meus filhos, reconhecendo que eles pertencem primeiramente a Ele e apenas secundariamente a mim. Entrego-os novamente nas mãos do Pai Celestial, que os ama infinitamente mais do que eu poderia amá-los, confiando que seus planos para eles são planos de paz e não de mal, para lhes dar futuro e esperança. Libero-os de minhas expectativas egoístas sobre quem deveriam tornar-se ou o que deveriam realizar, permitindo que Deus molde suas vidas conforme seus propósitos eternos, em vez de minhas ambições temporais. Rendo minha vontade à vontade divina, meus planos aos planos celestiais, meus métodos aos métodos de Deus, reconhecendo que seus caminhos são mais altos que meus caminhos e seus pensamentos mais elevados que meus pensamentos. Poderoso Príncipe Celestial, suplico finalmente que continues intercedendo por meus filhos todos os dias de suas vidas, desde este momento até o momento em que comparecerem diante do trono de Deus para julgamento final. Peço que estabeleças guarda angelical permanente ao redor deles, destacando anjos específicos para acompanhá-los individualmente através de todas as fases de suas jornadas terrenas: infância, adolescência, juventude, maturidade, velhice. Que teus guerreiros celestiais os protejam em viagens domésticas e internacionais, em atividades cotidianas e empreendimentos arriscados, em períodos em paz e momentos de guerra, em tempos de prosperidade e estações de adversidade. Que teus mensageiros angelicais lhes comuniquem direção divina em encruzilhadas decisivas, orientação celestial em escolhas cruciais, sabedoria sobrenatural em decisões complexas, revelação profética sobre propósitos eternos. São Miguel Arcanjo, encerro esta oração com coração grato pela certeza inabalável de que foste designado por Deus especificamente para defender seus filhos contra ataques do maligno, para combater em nosso favor nas regiões celestiais, para apresentar nossas petições diante do trono da graça. Sei que não oras como nós humanos oramos com dúvidas e incertezas, mas intercedes com fé perfeita e conhecimento completo da vontade e do poder de Deus. Por isso descanso confiante de que esta súplica urgente por meus filhos será eficaz, porque tu a amplificarás com tua autoridade angelical, a apresentarás com tua credibilidade celestial, a sustentarás com teu poder espiritual, até que resposta completa venha do céu, crendo firmemente que ouvirás e responderás a este clamor desesperado de coração paternal, maternal. Louvo a Deus antecipadamente pela vitória que já está assegurada através da obra consumada de Cristo na cruz e pela intercessão contínua do Espírito Santo e de toda a corte celestial. A ti seja a glória, honra, louvor e adoração juntamente com o Pai e o Filho e o Espírito Santo, agora e para sempre. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém e amém. São Miguel Arcanjo, enquanto persevero nesta intercessão apaixonada e desesperada por meus filhos, sinto o Espírito Santo me impulsionando a aprofundar ainda mais esta súplica, a penetrar camadas mais profundas de necessidade espiritual, a alcançar dimensões mais elevadas de autoridade celestial disponível através de tua poderosa mediação junto ao trono de Deus.
Reconheço que a batalha pela alma de meus filhos não se limita apenas aos ataques externos que podem ver e identificar, mas estende-se a guerras invisíveis, travadas em suas próprias consciências, onde demônios sussurram acusações paralisantes, memórias dolorosas ressurgem inesperadamente, causando feridas emocionais profundas. Tentações específicas exploram vulnerabilidades únicas de suas personalidades e histórias de vida. Por isso, clamo agora por tua intervenção ainda mais específica e cirúrgica, pedindo que identifiques precisamente quais espíritos malignos têm legal acesso às vidas de meus filhos e que os expulses um por um, nomeando-os e confrontando-os com a autoridade do nome de Jesus Cristo, até que todos sejam completamente removidos e banidos permanentemente. Glorioso guerreiro celestial, invoco o teu poder angelical especificamente contra o espírito de pornografia que tem escravizado incontáveis jovens desta geração através de acesso ilimitado a conteúdos explícitos via internet, criando vícios devastadores que destroem capacidade de relacionamentos íntimos saudáveis no futuro, distorcem compreensão bíblica de sexualidade como presente sagrado de Deus, normalizam perversões que contradizem completamente o plano divino original para a expressão sexual dentro do casamento monogâmico heterossexual. Se meus filhos já foram capturados por este vício insidioso, peço-te que quebre completamente essas cadeias espirituais, agora mesmo, criando repulsa sobrenatural a imagens e vídeos pornográficos, gerando convicção profunda de pecado toda vez que forem tentados a acessar esse tipo de conteúdo, estabelecendo barreiras angelicais que literalmente impeçam dispositivos eletrônicos de carregar sites pornográficos quando meus filhos tentarem acessá-los. Que teus anjos removam de suas mentes e memórias as imagens impuras já armazenadas através de anos de exposição, apagando fotografias mentais que ressurgem inesperadamente, gerando tentação irresistível, limpando completamente seus arquivos cerebrais de todo o lixo pornográfico acumulado. São Miguel Arcanjo, levanta-te também contra o espírito de rebeldia que caracteriza tanto a adolescência contemporânea, manifestando-se através de desrespeito sistemático à autoridade parental, recusa deliberada em obedecer regras estabelecidas para a proteção deles, desafio constante aos limites impostos com amor e sabedoria, atitudes de desdém em relação a conselhos oferecidos baseados em décadas de experiência de vida. Este espírito maligno convence meus filhos de que sabem melhor que seus pais, apesar de sua pouca idade e limitada experiência, de que regras foram feitas para serem quebradas, de que restrições representam opressão em vez de proteção, de que independência prematura é sinal de maturidade, quando na verdade é evidência de insensatez perigosa. Peço-te que quebre completamente o poder deste demônio sobre meus filhos, restaurando neles coração submisso e humilde, que reconheça a sabedoria de honrar pai e mãe conforme o mandamento divino, que compreenda que obediência à autoridade legítima é fundamento essencial para a vida bem-sucedida e abençoada, que aprecie limites, não como prisões, mas como cercas protetoras, que os guardam de precipícios mortais que sua inexperiência não consegue enxergar. Poderoso Príncipe Celestial, invoco tua espada flamejante contra o espírito de ansiedade e depressão que tem afligido epidemicamente a juventude moderna, roubando paz, alegria, esperança, senso de propósito, vontade de viver de milhões de adolescentes e jovens adultos globalmente. Este demônio torturador planta pensamentos suicidas nas mentes vulneráveis,
sussurra mentiras devastadoras sobre a ausência de valor pessoal, amplifica problemas temporais, fazendo-os parecerem permanentes e insuperáveis, distorce percepção da realidade através de filtros negativos que impedem enxergar bênçãos e possibilidades positivas. Se meus filhos estão sendo atormentados por este espírito cruel, ordeno agora em nome de Jesus Cristo que seja amarrado e expulso permanentemente. E peço-te, São Miguel, que envies em seu lugar anjos de paz, consolo, esperança, que ministrem cura profunda às feridas emocionais que criaram vulnerabilidade a este tipo de ataque espiritual. Que o Shalom sobrenatural de Deus, que excede todo o entendimento humano, inunde os corações e mentes de meus filhos, expulsando todo medo paralisante, toda tristeza opressiva, todo desespero destruidor. São Miguel Arcanjo confronta também o espírito de vício que opera através de múltiplas manifestações em nossa sociedade contemporânea. Drogas ilícitas, álcool, cigarro, jogos eletrônicos, redes sociais, apostas, compras compulsivas, pornografia, masturbação, relacionamentos codependentes, comida, exercícios físicos obsessivos. Este demônio escravizador cria dependências que roubam liberdade, consomem recursos financeiros, destroem saúde física e mental, arruinam relacionamentos familiares, bloqueiam destinos proféticos, aprisionam pessoas em ciclos viciosos dos quais parecem incapazes de escapar, apesar de consequências devastadoras cada vez mais evidentes. Se meus filhos já desenvolveram qualquer tipo de vício, ou estão experimentando substâncias ou comportamentos viciantes que levarão inevitavelmente à dependência futura, peço-te que intervenha sobrenaturalmente agora, antes que cadeias se tornem demasiadamente fortes para serem quebradas. Cria experiências negativas tão intensas em suas primeiras experimentações que desenvolvam aversão permanente em vez de desejo crescente. Permite que testemunhem consequências terríveis em outras pessoas próximas que os assustem suficientemente para recuarem antes de também ficarem presos. Glorioso arcanjo de Deus, levanta tua espada contra o espírito de perversão sexual que promove agressivamente ideologia de gênero, transgenerismo, homossexualidade, bissexualidade, pansexualidade, assexualidade, poliamoria e toda forma de expressão sexual que contradiz o design original de Deus de sexualidade binária complementar, expressa exclusivamente dentro de casamento monogâmico entre um homem biológico e uma mulher biológica. Este espírito enganador tem conquistado território massivo em nossa cultura através de propaganda sistemática em escolas, universidades, mídia de entretenimento, corporações, governos, até mesmo denominações religiosas apóstatas, convencendo uma geração inteira de que orientação sexual e identidade de gênero são espectros fluidos determinados por sentimentos subjetivos em vez de realidade biológica objetiva estabelecida por Deus no momento da concepção. Protege meus filhos completamente desta confusão diabólica, estabelecendo firmemente em suas identidades a verdade de que foram criados propositadamente como meninos ou meninas, homens ou mulheres, com papéis complementares gloriosos no plano divino que não devem ser rejeitados, modificados ou reinterpretados segundo filosofias humanas rebeldes. São Miguel Arcanjo, peço-te que combatas ferozmente o espírito de materialismo e ganância que seduz jovens a priorizarem riqueza, status social, bens materiais, aparência física, sucesso profissional acima de valores eternos, relacionamentos significativos, desenvolvimento de caráter piedoso, serviço ao reino de Deus. Este demônio enganador promete satisfação através de acumulação de posses e conquistas terrenas, quando, na verdade, apenas Jesus pode preencher o vazio existencial que todo ser humano carrega.
Impede que meus filhos sejam capturados por esta mentira devastadora que conduz incontáveis pessoas a desperdiçarem vidas inteiras perseguindo objetivos que não podem satisfazer profundamente nem serem levados para a eternidade. Que entendam desde jovens a verdade proclamada por Cristo de que a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que possui, que é impossível servir a Deus e às riquezas simultaneamente, que deveriam ajuntar tesouros no céu, onde traça e ferrugem não destroem e ladrões não arrombam nem furtam. Poderoso Príncipe Celestial, invoco tua autoridade angelical contra o espírito de divisão e contenda que opera, destruindo relacionamentos familiares através de brigas constantes, ressentimentos nutridos, mágoas não perdoadas, comunicação hostil, ciúmes entre irmãos, competição destrutiva, comparações dolorosas, palavras ofensivas que causam feridas profundas difíceis de cicatrizar. Este demônio maligno se deleita em criar muros de separação entre pais e filhos, entre irmãos, entre membros de família estendida, sabendo que família forte, fundamentada em amor genuíno e perdão mútuo é fortaleza poderosa contra ataques das trevas. Peço-te que expulses completamente este espírito de nossa família, trazendo em seu lugar anjos que ministram reconciliação, restauração, harmonia, unidade, paz duradoura. Que o amor de Deus seja derramado abundantemente em nossos corações, através do Espírito Santo, capacitando-nos a amarmos uns aos outros com amor ágape incondicional, que cobre multidão de pecados, que perdoa 70 vezes 7, que não guarda registro de ofensas, que sempre crê, sempre espera, sempre suporta. São Miguel Arcanjo, confronta também o espírito de preguiça e procrastinação que impede meus filhos de alcançarem seu potencial máximo, academicamente, profissionalmente, espiritualmente, fisicamente, relacionalmente. Este demônio paralisador os mantém presos em ciclos de adiamento perpétuo de tarefas importantes, desperdício de tempo em atividades improdutivas, falta de disciplina para estabelecer e manter rotinas saudáveis, ausência de perseverança necessária para completar projetos iniciados, tendência de escolher sempre o caminho de menor resistência, em vez de fazer o que é correto, mesmo quando difícil. Que teus anjos injetem neles motivação sobrenatural, energia divina, determinação celestial, foco intenso, disciplina férrea para cumprirem responsabilidades com excelência, desenvolverem talentos dados por Deus ao máximo, aproveitarem oportunidades providenciais quando surgem, em vez de deixá-las passar por indolência, que se tornem exemplos de diligência conforme Provérbios ensina. Que aquele que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Glorioso guerreiro de Deus, peço-te ainda que estabeleças proteção angelical especial ao redor de meus filhos durante o sono, quando estão mais vulneráveis a ataques espirituais através de pesadelos demonizados, paralisia do sono causada por opressão espiritual, visitações de espíritos familiares disfarçados como entes queridos falecidos, terror noturno provocado por demônios, insônia crônica gerada por ansiedade espiritual. Que teus anjos montem guarda permanente ao redor de suas camas, impedindo qualquer aproximação de entidades malignas, bloqueando transmissões demoníacas que tentam plantar sonhos perturbadores com mensagens destrutivas, assegurando que descansem profunda e pacificamente todas as noites, acordando revigorados física, mental, emocional e espiritualmente. Que seus sonhos sejam preenchidos com visões celestiais, revelações divinas, encontros com Jesus, mensagens proféticas que os encorajem, instruam, direcionem, inspirem ao longo de suas jornadas espirituais. São Miguel Arcanjo,
Prossigo nesta oração intercessora urgente, pedindo agora tua intervenção específica nas áreas acadêmicas e profissionais de meus filhos, reconhecendo que o inimigo não ataca apenas suas vidas espirituais e morais, mas também busca destruir seus futuros práticos através de fracassos educacionais, bloqueios profissionais, sabotagens financeiras que os manterão perpetuamente em pobreza e dependência. Peço-te que envies anjos especializados que os auxiliem em estudos, iluminando suas mentes para compreenderem matérias difíceis, aumentando sobrenaturalmente suas capacidades de memorização e concentração, desenvolvendo neles habilidades de pensamento crítico e resolução de problemas que os destacarão academicamente. Que prosperem nas escolas que frequentam, não através de métodos desonestos, mas por excelência genuína, fundamentada em trabalho diligente, empoderado por sabedoria celestial. Declaro que serão cabeça e não cauda em suas turmas, que estarão por cima e não por baixo academicamente, que tudo quanto fizerem prosperará, porque deleitam-se na lei do Senhor e nela meditam de dia e de noite. Poderoso Príncipe Celestial, suplico-te especialmente que protejas meus filhos contra professores e educadores mal intencionados que abusam de suas posições de autoridade para promover agendas anticristãs, doutrinar ideologias contrárias aos valores bíblicos, ridicularizar estudantes que expressam convicções religiosas, discriminar contra alunos que recusam conformar-se a narrativas seculares humanistas. Que teus anjos criem escudos invisíveis ao redor de meus filhos que os protejam de propaganda sistemática disfarçada como educação objetiva. Que os capacitem a discernir verdade de mentira quando professores apresentam teorias materialistas como fatos incontestáveis. Que lhes deem coragem para responder respeitosamente, mas firmemente, quando suas crenças forem desafiadas, direta ou indiretamente. Peço ainda que remanejes sobrenaturalmente cronogramas escolares para que meus filhos sejam colocados estrategicamente em classes com professores cristãos ou pelo menos respeitosos à fé, evitando, quando possível, aqueles notoriamente hostis ao cristianismo. São Miguel Arcanjo, intercede poderosamente para que meus filhos desenvolvam relacionamentos genuínos e saudáveis com mentores cristãos maduros que possam guiá-los sabiamente através de desafios complexos da adolescência e juventude, oferecendo perspectivas bíblicas sobre questões que enfrentam, modelando vida cristã autêntica e atraente, investindo tempo e energia em seus desenvolvimentos espirituais, sem agendas egoístas ou motivos impuros. Conecta-os divinamente com líderes de jovens ungidos que saibam como comunicar verdades eternas de maneiras relevantes e impactantes, que entendam cultura juvenil contemporânea suficientemente para construir pontes em vez de muros, que amem genuinamente a próxima geração com amor de Cristo, que os constrange a investir sacrificialmente em discipulado intencional, que encontrem na igreja local não apenas instituição religiosa, mas família espiritual vibrante, onde são conhecidos, amados, desafiados, equipados, comissionados para cumprirem chamados divinos específicos sobre suas vidas. Glorioso Arcanjo de Deus, peço-te que cries oportunidades providenciais para meus filhos servirem ativamente no reino de Deus desde jovens, descobrindo e desenvolvendo dons espirituais que o Espírito Santo distribui soberanamente, encontrando áreas de ministério onde podem fazer diferença significativa, experimentando alegria profunda que vem de viver vidas com propósito eterno em vez de existência vazia, centrada em prazeres egoístas temporais. Que participem de missões de curto prazo que ampliem suas visões sobre necessidades globais e obras de Deus ao redor do mundo.
que se envolvam em ministérios de compaixão, servindo pobres, marginalizados, necessitados, conforme Jesus modelou durante seu ministério terreno, que utilizem talentos criativos para a adoração que glorifica a Deus e edifica o corpo de Cristo. Através de envolvimento ativo em serviço cristão desde jovens, que desenvolvam um senso profundo de identidade como filhos amados de Deus, com missões específicas a cumprir, em vez de vagarem sem propósito, buscando significado em lugares vazios que nunca satisfarão profundamente. São Miguel Arcanjo, invoco tua proteção especial sobre os relacionamentos românticos futuros de meus filhos, pedindo que os guardes de relacionamentos destrutivos, namoros prematuros, paixões intensas, mas superficiais, baseadas apenas em atração física, compromissos emocionais com pessoas não convertidas ou espiritualmente imaturas, que os arrastariam para baixo espiritualmente. Peço-te que reserves para eles cônjuges piedosos, que compartilharão valores cristãos fundamentais, que os complementarão em temperamento e dons, que os desafiarão a crescer espiritualmente, que construirão com eles famílias sólidas fundamentadas em Cristo como pedra angular, que esperem pacientemente pelo tempo certo de Deus para relacionamentos românticos, em vez de se precipitarem prematuramente por pressões sociais, solidão emocional, desejo sexual não santificado. Protege-os de corações partidos devastadores, resultantes de relacionamentos iniciados fora da vontade e do tempo de Deus, preservando-os emocionalmente íntegros para quando encontrarem as pessoas certas, preparadas divinamente para serem suas companheiras de vida. Poderoso Príncipe Celestial, suplico-te que prepares meus filhos adequadamente para casamentos saudáveis e duradouros quando chegar o tempo apropriado, ensinando-os desde agora sobre comprometimento permanente em vez de gratificação temporária, sobre amor sacrificial em vez de sentimentos românticos voláteis, sobre fidelidade absoluta em vez de experimentações relacionais múltiplas, sobre pureza sexual preservada para o matrimônio em vez de promiscuidade que destrói capacidade de intimidade verdadeira. Que entendam que casamento é a aliança sagrada estabelecida por Deus desde o Jardim do Éden, não contrato social modificável conforme conveniência pessoal que representa relacionamento entre Cristo e sua igreja. Portanto, deve ser honrado e preservado, independentemente de dificuldades que inevitavelmente surgirão. Protege-os completamente da mentalidade divorcista prevalente em nossa cultura, que trata casamento como relacionamento descartável em vez de compromisso vitalício, preparando-os para perseverarem através de desafios matrimoniais com auxílio de Deus, em vez de desistirem no primeiro sinal de conflito sério. São Miguel Arcanjo, peço-te ainda que ensines meus filhos desde jovens sobre mordomia financeira bíblica, protegendo-os de armadilhas de dívidas consumistas, gastos impulsivos e irresponsáveis, amor ao dinheiro que é raiz de todos os males, materialismo que nunca satisfaz, mas sempre exige mais, que aprendam princípios de dizimar fielmente, ofertar generosamente, poupar sabiamente, investir prudentemente, viver contentamente dentro de seus meios financeiros, trabalhar diligentemente como para o Senhor e não para homens. Declaro que não serão devedores de ninguém, exceto amor mútuo, que o Senhor abrirá para eles janelas dos céus, derramando bênçãos em tal abundância que não terão espaço suficiente para armazená-las. Que tudo quanto empreenderem prosperará, porque buscam primeiro o reino de Deus e sua justiça, sabendo que todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Protege-os de esquemas fraudulentos que prometem enriquecimento rápido, de vícios de jogos de azar e apostas, de decisões financeiras imprudentes baseadas em ganância em vez de sabedoria.
Glorioso guerreiro celestial, intercede poderosamente para que meus filhos desenvolvam mentalidade de reino em vez de mentalidade de escassez, entendendo que são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo de riquezas inescrutáveis, que seu Pai Celestial possui gado sobre milhares de colinas e pode suprir abundantemente todas as suas necessidades segundo suas riquezas em glória. Que nunca sejam paralisados por mentalidade de pobreza que limita o que Deus deseja fazer através deles, nem seduzidos por teologia da prosperidade distorcida que trata Deus como máquina de venda automática celestial, mas que caminhem em equilíbrio bíblico, compreendendo que Deus deseja abençoá-los financeiramente para que sejam bênçãos generosas a outros, canais através dos quais seu reino avança na terra. Protege-os de inveja destrutiva quando outros parecem prosperar mais rapidamente, de comparações dolorosas que roubam contentamento, de competição insana que destrói relacionamentos, de orgulho perigoso quando experimentarem sucesso financeiro significativo. São Miguel Arcanjo, peço-te que guardes meus filhos de toda influência de falsos mestres e falsas doutrinas que proliferam desenfreadamente em nossa era, enganando até mesmo eleitos, se isso fosse possível através de sinais e maravilhas mentirosos, pregação de evangelho diferente daquele proclamado pelos apóstolos, distorções sutis da verdade misturadas com suficiente verdade para parecerem credíveis. Que desenvolvam discernimento espiritual aguçado, capaz de distinguir verdade de erro, espírito de verdade de espírito de engano, profetas verdadeiros de falsos profetas, que vêm disfarçados como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Que amem a palavra de Deus apaixonadamente, estudem-na diligentemente, memorizem-na sistematicamente, obedeçam-na completamente, usem-na como padrão absoluto pelo qual avaliam todo o ensino, toda a profecia, toda a revelação alegada. Protege-os de serem levados por qualquer vento de doutrina, de serem enganados por eloquência persuasiva vazia, de serem cativados por filosofias e vãs sutilezas segundo tradição dos homens e rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Poderoso Príncipe Celestial, suplico-te que preserves meus filhos especificamente de movimentos heréticos que negam divindade de Cristo, suficiência das Escrituras, necessidade de novo nascimento, realidade do inferno, exclusividade de salvação através de Jesus somente. Que nunca sejam seduzidos por sincretismo religioso que tenta harmonizar cristianismo com outras religiões, por universalismo que nega a existência de inferno eterno, por legalismo que adiciona obras humanas à graça salvadora, por antinomianismo que descarta a lei moral como irrelevante para cristãos, que permaneçam firmemente ancorados em doutrinas essenciais da fé cristã histórica ortodoxa, enquanto mantém graciosa humildade sobre questões secundárias onde cristãos genuínos podem discordar legitimamente. Que sejam apologistas eficazes, capazes de defender racionalmente a fé contra ataques intelectuais, sem serem arrogantes ou combativos, apresentando razões de sua esperança com mansidão e temor. São Miguel Arcanjo, intercede fervorosamente para que meus filhos experimentem batismo no Espírito Santo com poder para serem testemunhas eficazes de Cristo em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Que operem nos dons espirituais conforme o Espírito distribui a cada um como quer, não buscando espetáculos sobrenaturais para satisfação egoísta, mas desejando ardentemente dons que edificam o corpo de Cristo e avançam reino de Deus. Que profetizem, trazendo edificação, exortação e consolação ao povo de Deus, que operem curas, ministrando restauração física aos enfermos, em nome de Jesus,
que expulsem demônios libertando cativos do diabo, que falem em línguas, edificando-se espiritualmente, que interpretem línguas para a edificação da igreja, que discernem espíritos, identificando origem de manifestações sobrenaturais. Protege-os de excesso carismático que valoriza experiências sobre verdade bíblica, mas também de cessacionismo que nega a continuação de dons espirituais na era atual, guiando-os a equilíbrio bíblico sadio. São Miguel Arcanjo, à medida que me aproximo do encerramento desta oração intercessora prolongada e apaixonada por meus filhos, sinto urgência do Espírito Santo de clamar ainda mais especificamente sobre seus destinos proféticos, os chamados divinos únicos que Deus estabeleceu sobre suas vidas desde antes da fundação do mundo, os propósitos eternos que motivaram o Criador a trazê-los à existência neste momento específico da história humana. Sei que Deus não cria ninguém acidentalmente ou casualmente, que cada vida humana é concebida intencionalmente com missão específica a cumprir no grande plano redentor que Ele está executando através dos séculos. Por isso peço-te que remova todo obstáculo que o inimigo tem colocado no caminho de meus filhos, para impedi-los de descobrir e cumprir seus chamados divinos, que destrua toda a fortaleza demoníaca estabelecida especificamente para bloquear seus destinos proféticos, que quebre toda a maldição lançada para abortar seus propósitos celestiais antes que se manifestem plenamente na terra. Glorioso guerreiro de Deus, declaro profeticamente que meus filhos cumprirão completamente tudo aquilo para o qual foram criados, não desperdiçando vidas em trivialidades sem significado eterno, não sendo distraídos por oportunidades aparentemente boas, que na verdade são inimigas do melhor que Deus planejou, não se conformando com mediocridade espiritual quando foram chamados para a excelência santa. Profetizo que descobrirão cedo em suas vidas os dons únicos que Deus plantou neles, os talentos específicos que os equipam para suas missões particulares, as paixões santas que os impulsionarão incansavelmente em direção aos alvos divinos. Declaro que não vagarão perdidos em confusão sobre propósitos de suas existências, mas receberão revelação clara e progressiva sobre o que Deus os criou para realizar, sobre onde devem investir suas energias e recursos, sobre como podem causar impacto eterno máximo durante suas peregrinações terrestres relativamente breves. São Miguel Arcanjo, peço-te que envies anjos que ministrem revelação profética a meus filhos através de sonhos, visões, palavras proféticas de servos ungidos de Deus, confirmações divinas múltiplas que os assegurem absolutamente sobre direções específicas que devem tomar em encruzilhadas cruciais de suas vidas, que recebam downloads celestiais de estratégias divinas para cumprir chamados, sabedoria sobrenatural para navegar obstáculos que inevitavelmente surgirão, coragem santa para perseverar quando enfrentarem oposição feroz de inimigos visíveis e invisíveis, que sejam como Josué comissionado pessoalmente por Deus para liderar Israel em conquista de Canaã, como Davi ungido profeticamente por Samuel décadas antes de assumir trono, como Jeremias chamado desde o ventre para ser profeta às nações, como Paulo encontrado sobrenaturalmente por Cristo na estrada de Damasco e redirecionado radicalmente para a missão apostólica aos gentios. Poderoso Príncipe Celestial, suplico-te que protejas meus filhos de se desviarem de seus chamados divinos através de ofertas tentadoras que prometem fama, fortuna, conforto, segurança, mas que exigiriam compromissos morais ou espirituais incompatíveis com vontade de Deus para suas vidas. Que tenham sabedoria para reconhecer que nem toda porta aberta foi aberta por Deus, que algumas oportunidades atraentes são, na verdade, armadilhas diabólicas disfarçadas como bênçãos divinas,
que certos caminhos que parecem direitos aos olhos humanos conduzem finalmente à morte espiritual. Que desenvolvam sensibilidade aguçada à voz do Espírito Santo, que os guiará em toda a verdade, que os advertirá sobre perigos que eles mesmos não conseguem discernir, que os redirecionará quando começarem a desviar-se, ainda que sutilmente, de trajetórias divinamente ordenadas. Protege-os especialmente de substituir chamados de Deus por ambições pessoais egoístas, de trocar propósitos eternos por sucessos temporais, de sacrificar o melhor de Deus no altar do suficientemente bom segundo padrões mundanos. São Miguel Arcanjo intercede poderosamente para que meus filhos desenvolvam caráter sólido proporcional aos chamados sobre suas vidas, entendendo que Deus muitas vezes retarda cumprimento de promessas, não porque esqueceu ou mudou de ideia, mas porque está trabalhando neles aquilo que pretende realizar através deles. Que passem por escolas de preparação divina com humildade e paciência, permitindo que Deus os molde, quebre, refine, purifique através de processos dolorosos, mas necessários, que removem escória, fortalecem fraquezas, desenvolvem virtudes indispensáveis para sustentarem pesos de responsabilidades futuras. Que sejam como José, que permaneceu fiel durante 13 anos de sofrimento injusto, antes de ver cumprimento de sonhos proféticos, como Moisés, que pastoreou ovelhas no deserto 40 anos antes de liderar Êxodo, como Jesus, que trabalhou 30 anos em carpintaria antes de iniciar ministério público de apenas 3 anos. Protege-os de impaciência que os levaria a forçar portas antes do tempo de Deus, de presunção que os faria assumir posições para as quais ainda não foram adequadamente preparados, de atalhos que parecem economizar tempo, mas, na verdade, comprometem fundamentos necessários para sucesso duradouro. Se você rezou comigo até aqui, creia com todo o seu coração. São Miguel Arcanjo ouviu o seu clamor pelos seus filhos e já entrou em ação. O que ameaçava foi interrompido. O perigo foi afastado, e os caminhos errados começaram a ser fechados agora pelo poder do céu. Onde você não conseguia alcançar, São Miguel chegou primeiro. Ele guardou seus filhos, afastou más influências, quebrou ataques espirituais e reposicionou cada passo deles debaixo da proteção de Deus. Receba paz no seu coração. Você não orou em vão, você não chegou tarde demais. O céu respondeu no tempo certo. Para selar essa proteção e manter essa intercessão viva, se inscreva neste canal e ative o sino para receber novas orações. Curta este vídeo para fortalecer esta corrente de proteção. Escreva nos comentários: São Miguel, guarda meus filhos. E compartilhe esta oração com 3 pessoas da sua família. Seus filhos estão guardados, o perigo foi afastado, e São Miguel Arcanjo permanece vigiando cada passo deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.